programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Veja agora. A gente teve uma degradação do sistema, porque você entender o transporte como algo que te dá lucro é um erro gravíssimo, porque o transporte é um direito. Qual é a função pedagógica de uma fusão de turmas no mês de agosto? E é sempre o mês que o governo escolhe para fazer. Então é revelador, quer dizer que o governo não se importa se o seu filho vai se adaptar bem ou não numa outra sala. Terceirização é um caos, né? Ela prejudica, né? Escravidão, salário baixo, aumento da nossa carga horária, redução do salário, terceirização jamais. Vocês respondem que não pretendem, que não faz parte do contrato, mas nada impede que seja firmado um contrato específico para esses dois cargos especificamente, auxiliares de serviço da educação básica e de professores de apoio. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais marcou presença na marcha do 28º Grito dos Excluídos e das Excluídas, no último dia 7 de setembro, em Belo Horizonte. Vida em primeiro lugar. Este foi o tema central deste grito, que também pautou a temática. Brasil, 200 anos de independência. Para quem? Mas ao longo do percurso, cartazes, faixas e palavras de ordem, dirigidas especialmente a candidatos e candidatas que estarão disputando as eleições em 2 de outubro. Você pagou por traição, a quem sempre me deu a mão. Eu acho que o grito hoje foi muito importante pela representatividade que teve no grito, quantidade de movimentos, de entidades, movimentos sociais, sindicais, igreja presente no ato de hoje, mostra a relevância que tem com a questão da democracia no Brasil, né? Nossa luta para manter o que nós conquistamos com a Constituição de 88, que é a democracia no Brasil e eleições livres, né? E também falar sobre a independência, né? Que é o tema do grito, tirando o IN, colocando a dependência. O Brasil, infelizmente, voltou a ser dependente de países da América do Norte, da Europa. Tinha consolidado uma independência com relação a isso, com blocos aqui na América do Sul, e geração de emprego para o nosso povo, empregos com direitos, revogação da reforma trabalhista, revogação da reforma da Previdência, a discussão lá da questão do bloqueio de investimentos em saúde e educação, precisa ser revisto isso. Então, eu acho que o grito foi bem expressivo, tinha mais de 4.000 pessoas no grito, né, no meio de semana, no 7 de setembro, com todo o receio de ataques de direita, mas, contudo, foi um ato muito bom, na periferia, que é o nosso desejo. Importante debate no programa Roda de Conversa. Veja agora. Recebendo o Sindimetro, vamos falar de metrô, né? Também de educação. Com certeza, os companheiros, lembrando que o Sindimetro também é um sindicato filiado à Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, então portanto, nosso parceiro aqui, juntamente com a CUT e o Sindiúti, que também é um sindicato cutista, e nós queremos saber, Pablo, como está a mobilização. Eu sei que vocês têm enfrentado um processo grande de criminalização da greve, assim como nós enfrentamos, e eu queria saber, eu sei que vocês entraram em greve, né? Nós tivemos já notícias, já tivemos atos lá, panfletagens da CUT em apoio à greve dos metroviários, e eu queria saber como está, qual é a situação, o motivo da greve lá dos nossos companheiros do metrô aqui de BH. Primeiramente, a gente começou essa greve logo após o TCU ter aprovado, né, a privatização da CBTU. Diga-se de passagem, a gente vem num longo processo de luta aí. O processo de privatização, ele, além de ser um ataque ao direito à mobilidade das pessoas, ela também está sendo um ataque aos nossos direitos, ao sustento de 1.600 chefes de famílias, homens e mulheres que tinham seu sustento
da CBTU, né? Tem gente aqui que trabalha há mais de 30 anos. O mais novo na CBTU hoje, por conta da política de não ter concurso, tem pelo menos uns 5 anos de empresa. Eles são os funcionários mais novos. Esse processo de luta, ele começou, a gente deflagrou uma greve de 100%, mas a justiça, vale ressaltar que a gente também enfrenta a justiça, infelizmente. A justiça não, ela tem um lado e não é o lado dos trabalhadores. Não à toa ela determinou que a nossa greve pode continuar, só que no seguinte molde, que a gente trabalhe 100% do dia. Então, a única coisa que a justiça fez foi beneficiar a empresa e prejudicar a população mineira, porque pediu para reduzir o número de viagens e a gente continua trabalhando. Ou seja, agora as pessoas estão enfrentando aí um intervalo no horário de pico de 9 minutos, no horário de vale entre 25 a 30 minutos de espera. Que mesmo assim, diga-se passagem, mesmo com esse transtorno, mesmo para a gente em greve, esse horário, esse intervalo que está sendo oferecido é maior do que no Rio de Janeiro, que um dia foi CBTU e foi privatizado. No Rio de Janeiro as pessoas chegam a ficar 40 minutos no horário de pico esperando um trem. A gente teve uma degradação do sistema. Porque você entender o transporte como algo que te dá lucro é um erro gravíssimo. Porque o transporte ele é um direito. Agora, ele é um direito que te dá acesso a outros direitos, te dá acesso à saúde, à educação. Então, quando a gente discute a privatização, a gente discute o conjunto, um direito básico do ser humano, que é a mobilidade. Porque se ele não... As pessoas não saem de casa porque acordaram um belo dia e falou, vou passear por aí e bater perna. Não, as pessoas saem da sua localidade procurando serviços que eram para ter na sua localidade e não tem. Que são as escolas, são os hospitais, é emprego. As pessoas têm que resolver o seu problema de documento aonde? No centro. E aí você pega o nosso metrô, que o pessoal gosta de dizer que ele vai de nada a lugar nenhum. Eu acho isso meio injusto, mas também é verdade. Por quê? Porque por mais que ele pegue as pessoas de Contagem e leve até o extremo norte da cidade, lá em Venda Nova, lá em Vilarinho, para ser mais exato, ele ainda consegue transportar 10% da população. Isso com anos sem investimento. Isso com anos de sucateamento. A gente tem todos os nossos trens operacionais. Se você pegar a Supervia, se você pegar a Via Mobilidade da CPTM, que um dia foi CBTU, e agora conseguiram privatizar uma única linha, 2 linhas. Isso em São Paulo. Em São Paulo. No primeiro mês da privatização, um trem perdeu o freio. Nós estamos há 8 meses que foi privatizado e o serviço piorou muito. E qual que é, para a população, o principal prejuízo, na sua opinião, da privatização do metrô? O primeiro são os atrasos, o sucateamento, mas o mais significativo, que é aquele que o trabalhador sente no seu bolso, é o aumento de passagem. Porque no projeto de privatização já está autorizado um aumento anual de acordo com a inflação, ou seja, se a gente fosse aplicar isso agora, a nossa passagem já ia pular dos absurdos que é o 4,50 para algo entre 5 a 5,10. E um serviço que de fato não tem melhoria há anos, né? E qual é a passagem de metrô desses privatizados, ou qual é a mais cara? A mais cara é a do Rio de Janeiro, porque em que pese que ela está hoje a R$5, ela só está a R$5 porque o governo do estado acabou de doar para a Supervia 250 milhões, porque a proposta da Supervia era levar a passagem a R$7. O metrô São Paulo, a linha deles que são privatizadas pela CCR, todo mundo paga R$4, mas o governo completa mais R$1,80. Essa é a passagem mais cara. Por mais que o usuário pague R$4, o governo está completando mais R$1,80. Então todas as passagens privatizadas são mais caras. No resto do mundo, aonde foi privatizado o metrô, vou usar o exemplo de Londres, porque é o primeiro metrô construído no mundo. Foi privatizado e a prefeitura tomou de volta, porque o serviço piorou. Nos Estados Unidos, que esse povo gosta muito de falar assim, nos Estados Unidos não é assim, nos Estados Unidos funciona. Nos Estados Unidos, existe em Nova York, né, a maior cidade deles, a MTA, que é uma empresa de metrô estatal, e a MTA controla não só o metrô, mas também os ônibus intermunicipais, os ônibus interestaduais. E eles querem que a coisa funcione, então o Estado é que faz esse papel lá. Eu queria fazer um recorte com você sobre a educação. Quando a tarifa do metrô, porque ela dobrou, né? Mais que dobrou. Mais que dobrou, obrigada. Eu me lembro muito
de como isso impactou os estudantes, porque em Minas Gerais não tem nenhum tipo de assistência para os estudantes, e a gente tinha muitos estudantes que faziam uso do metrô para ir para a escola e que evadiram da escola. Nós temos números de evasão, principalmente de alunos do ensino médio integral, ou de outras modalidades, né? de outros períodos da educação básica. Então, além de... E muita gente, por exemplo, que estava desempregada, procurando emprego, que ainda não existe emprego para as pessoas, às vezes usavam o metrô, porque o metrô era um transporte mais barato do que, por exemplo, ter que pegar 2 ônibus, ou uma pessoa sair de Venda Nova para Contagem de ônibus, ela vai gastar muito mais de passagem do que o preço que gastava quando o metrô, antes da tarifa, mais do que dobrar. E eu queria saber se vocês têm um número da queda de usuários no serviço em decorrência desse aumento da passagem. Olha, antes do aumento da passagem, com a passagem a R$ 1,80, a gente transportava uma média que oscilava entre 190 a 210 mil usuários dia. Isso dependeria da época do ano. Muita coisa. Hoje, eu vou usar o número antes da pandemia. A sexta-feira, antes de se fechar, estava transportando 130 mil pessoas. Né? Hoje, teoricamente, voltamos ao normal as coisas, estamos transportando uma média de 100 mil de usuários dia. Isso é muito ruim. Por quê? Porque nós vivemos, não só a volta da pandemia, vivemos uma crise econômica e as pessoas precisam caminhar. Era muito fácil eu chegar assim, eu sou seu vizinho, exemplo. Denise, me empresta R$4 que eu vou no centro deixar um currículo numa empresa de RH. É R$4, R$1,80 para montar, R$1,80, sobrava ali 40 centavos para comprar uma paçoca, para enganar o estômago. Hoje, para eu fazer a mesma coisa, eu teria que te pedir R$10. R$4 eu consigo te devolver. Desempregado, eu não consigo emprestar 10. E a pessoa desempregada, ela não vai procurar só uma vez. Então, isso é muito cruel com aqueles que mais necessitam. O que move a classe trabalhadora da educação. Agora, esse governo que aqui está, eu nunca vi uma coisa tão medonha, gente. É um governo que destrói a escola pública. Dá para entender isso, Denise? É um governo que destrói a escola pública em todas as esferas. O governo federal destrói as universidades públicas, destrói os institutos federais, destrói os Cefetes, quando corta infinitamente recursos, e o governo do Estado de Minas nega e trabalha para destruir a legislação que nos garante o piso salarial profissional nacional. O governo que não realizou nenhum concurso público, que está aí às voltas com uma bomba relógio em relação a concursos, porque Minas Gerais é recorrente na não realização de concursos. Tem uma proposta no programa, na proposta para um eventual próximo governo, de ampliar o projeto Somar. Então, a turma que está escutando o nosso programa, que está estudando nas escolas que são geridas pela OS, aqui em Belo Horizonte, são 2 escolas, a proposta do governo é ampliar para todo o estado este modelo que vocês estão sendo vítimas dele aí na escola de vocês. Então, é fundamental que as pessoas prestem atenção em quais são as propostas que estão sendo feitas, o que está escrito nos programas de governo. Também queria dar um alô para o pessoal lá da Escola Estadual Helena Guerra, que está fazendo uma bonita luta lá contra o fechamento de turmas. Semana passada teve manifestação dos estudantes, o Sindjut esteve lá através do nosso diretor estadual Paulo Henrique, da nossa companheira Adriene, que é a coordenadora do Departamento Administrativo e Financeiro lá da subsede, e os alunos, e o Sindjut está junto para impedir que o governo Zema feche mais uma sala, 2 ou 3 salas que eles querem fechar lá na escola, desempregando os professores e sucateando aí a educação, porque eles fecham a turma, não mandam os meninos embora não, tá, gente? Mas colocam todos de 3 turmas em uma turma só.
Aí vocês imaginam como é que funciona isso com a arquitetura e as condições de trabalho das escolas que nós temos no estado de Minas Gerais. Daqui uns dias vão ter que fazer carteiras de 3 andares, né? Para que dentro do espaço da sala seja possível acomodar essa quantidade de alunos. São 3 turmas que podem ser extintas desta escola? Sim, a inspetora do Serviço de Inspeção Escolar já, inclusive, fez uma reunião com os professores e com os estudantes e informou o fechamento dessas 3 turmas para o dia 28 de setembro. A gente entende que isso é um prejuízo gigantesco do ponto de vista pedagógico. Uma dessas turmas é do terceiro ano do ensino médio, sendo que esses meninos, né, e meninas farão o Enem e desmembrá-lo agora, né, significa uma perda do ponto de vista pedagógico muito grande. Considerando questão de notas, eu perguntei para uma nota de português, ele não soube falar porque a professora saiu da turma e ele não soube falar qual seria a próxima nota dele, porque teve fechamento de etapa, né? Então isso me preocupa muito porque acaba ficando defasagem os conteúdos para trabalhar, eu vejo assim. Qual é a função pedagógica de uma fusão de turmas no mês de agosto? E é sempre o mês que o governo escolhe para fazer. Então é revelador, assim. Quer dizer que o governo não se importa se o seu filho vai se adaptar bem ou não numa outra sala, se ele vai ter que trocar a professora de matemática, ou o professor de física, ou um dos 23 professores das 23 disciplinas que o novo ensino médio impôs aos alunos, que também é uma tragédia. Então, assim, o governo não se importa. O governo se importa com números, planilhas e resultados das provas externas. Inclusive, o dia que o menino que dá trabalho ou que tem alguma dificuldade quiser faltar à aula, eles até ajudam, sabe, no dia da prova. Igual o desenho dos Simpsons, que a diretora mandou o Bart passear de helicóptero no dia que ia ter uma prova externa para ele não interferir no resultado da escola. Então, é um pouco isso, sabe? Então não se importam com os meninos, não se importam com a condição de trabalho e não se importam em fundir turmas em pleno mês de agosto. Todo mês de agosto é esse caos, é esse enfrentamento que as comunidades, as escolas precisam fazer, porque o governo sempre gosta, quer e faz fechamento de turmas no mês de agosto. Nós estamos enfrentando um aparelhamento tal no país e aqui no estado de Minas Gerais que as empresas públicas, as instituições estão a serviço desta lógica. Nós temos aparelhamento em todos os lugares, né? Nós temos instituições que deveriam zelar pela Constituição do Brasil, zelando pelo bem-estar e a manutenção da vida da família do presidente da República, escondendo os crimes cometidos através de rachadinha, de compra de imóveis, 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, quase quando você conta as notas, porque moeda corrente é a moeda que está correndo no país. Então a nossa moeda corrente qual é? Nossa moeda, ajuda. Professora, qual é a nossa moeda corrente? Real. Então, a moeda corrente no Brasil é o real. Qualquer operação, se você for comprar bala aqui no boteco aqui da esquina e pagar com uma nota de R$1, você está usando a moeda corrente. Se você pagar com cartão, você está usando a moeda corrente. Se você pagar com Pix, que não foi o Bolsonaro que criou, você está pagando com moeda corrente. Agora, quando você pega e paga com dinheiro vivo, você está pagando em espécie, você está pagando com as notas. Isso quer dizer, o povo que fica dizendo besteira, tentando dourar a pílula, que já está, a pílula já está esturricada, tentando pôr óculos, tapar o sol com a peneira, vamos falar o português claro. Não, moeda corrente não é a mesma coisa que dinheiro vivo. E o Bolsonaro, de 107 imóveis que ele comprou na vida dele, ele
os 3 filhos dele, a mãe dele, as ex-esposas, as ex-mulheres. Esta família comprou 51 imóveis e pagou com dinheiro vivo, com uma atrás da outra, com uma notinha em cima da outra. É isso. Foi isso que ele fez. Quem faz esse tipo de operação com esse volume de recurso, sem querer passar por banco, é porque não quer deixar rastro, porque não consegue explicar a origem do recurso, não recebeu dinheiro no salário, não condiz com o salário que recebe. Então, por isso, o governo federal, o presidente da República, utiliza, por conta das rachadinhas, das propinas, das doações, do toma lá da cá, né? Eu te perdoo a dívida que você tem de 150 milhões com o governo do estado, com o governo federal, igual lá o doador de campanha, o maior doador de campanha do Bolsonaro, deve 160 milhões, porque tem multas para pagar. É um grande do agronegócio. É o maior doador de campanha. E aí, olha, a reportagem do Tiago Erdi e da Juliana Dalpiva, né, publicada pelo UOL, são 107 imóveis, né, que o clã adquiriu de 1990 até os dias de hoje, né? 51 compraram com dinheiro vivo, conforme o Denise está falando aqui, né? Em negociações que não se explica, né? E tem 25 imóveis que já são alvo de denúncias do Ministério, que o Ministério Público já está investigando. Porque eventualmente também são comprados em nome de terceiros, né? Exato. São os famosos laranjas, né? É uma matéria jornalística, teve uma investigação. Não foi ninguém que caiu da cama, bateu a cabeça e falou, vou escrever alguma coisa aqui para atrapalhar a vida do Bolsonaro. Não, tem documentos, tem provas que comprovam, corroboram. Tem tudo. Então, é fundamental que a gente entenda isso. Da Assembleia Legislativa temos lutas importantes. Atualize-se agora. Nós fizemos o questionamento na mesa de negociação e também fizemos um outro questionamento, embora não seja pauta desta reunião, mas acho importante que, se for possível, os representantes do governo, principalmente o representante, né, da secretária de Educação, que está representando o secretário, consiga nos responder uma questão que ficou, que pairou na reunião que nós tivemos com o governo, a respeito do concurso público para auxiliares de serviço da educação básica, porque são mais de 30 mil cargos de contrato e não consta do rol do decreto de estudo sobre o concurso, nem o cargo de auxiliar de serviço da educação básica, embora no decreto tenha cargos ligados ao quadro administrativo. A explicação que nós tivemos na mesa, que depois foi refeita pela própria secretária, representante da CEPLAG, dizia respeito, inclusive, a talvez uma proibição de realização de concurso para agente de serviço escolar por conta da escolaridade que está prevista na lei estadual do plano de carreira. Então, acho que essa é uma questão importante. E também é importante que haja, para os representantes do governo, um posicionamento mais firme, porque vocês respondem que não pretendem, que não faz parte do contrato, mas nada impede que seja firmado um contrato específico para esses 2 cargos especificamente, auxiliares de serviço da educação básica e de professores de apoio. Então, é importante que tenhamos garantias dentro das regras do serviço público, escritas nos documentos, previstas nos documentos da secretaria e nos contratos que são firmados, esta negativa. Por óbvio, nós compreendemos, né, na descrição dos cargos que estão no edital, a carga horária de 40 horas e a carga horária de ASB de 30, mas nós também passamos por situações em que, mesmo na prática, a carga horária sendo de 30
sendo de 30, as auxiliares de serviço têm trabalhado mais do que a carga horária devida a elas por conta da reposição dos dias da onda roxa. Isso ainda acontece até hoje, que tem trazido também grande instabilidade, grande desagrado para a nossa categoria. Então, são essas as questões que nós estamos trazendo aqui para a audiência. Todo mês de agosto, nós temos um processo de fusão de turmas na rede estadual. E nós temos enfrentado isso com um volume grande. Então, gostaria de dizer às comunidades escolares que não é pedagógico o fechamento de turmas em pleno mês de agosto, e que nós estamos à disposição, fazendo a luta para que esses fechamentos não ocorram, e apelar aqui ao representante da Secretaria de Educação para que o setor responsável por essas medidas não contem alunos como... a fusão é isso, né? Conta o número de alunos para fundir as turmas. Isso não é pedagógico. Está acontecendo em Contagem, no Helena Guerra, está acontecendo aqui em Belo Horizonte, no Tito Fulgêncio, também no Assis Chateaubriand e em várias outras escolas. É isso. Obrigada pela oportunidade. Terceirização é um caos, né? Ela prejudica, né? Escravidão, salário baixo, aumento da nossa carga horária, redução do salário, terceirização, jamais. E eu queria fazer essa pergunta direto ao pessoal da MGS, aí, se a educação especial sofre esse risco, e para o governo também, se a educação especial também sofre esse risco, porque está uma bagunça nos grupos, todo mundo com medo, quer dizer, a garantia de emprego do convocado já não tem, né? Nós estamos com um problema muito grande nas escolas com a falta do professor de apoio. Respeito com a educação especial não tem. Nunca houve. É o que eu falo nos grupos, nós temos que se precaver e nos organizar. Estratégia. Não adianta ficar falando fora a zema e não prever o futuro, né? Nos armar. Felizmente é isso, porque eu vejo a educação acabando. Quem é servidor público, igual a minha esposa está aqui, totalmente prejudicada também no plano de carreira, salário, que é um caos. Então, a educação no nosso estado hoje ela não existe, ela não funciona. Tivemos aí, eu tive a conversa com o rapaz aí, que é o senhor Fernando, né? Para pedir a abertura dos portais. Por quê? Alunos sem aula, escola sem funcionamento. E tudo tranquilo, entendeu? O que eu venho pedir aqui para vocês hoje, perguntar, né? Nem pedir, perguntar. O que se tem para a educação especial? O que se tem para esses alunos? Porque nós, não sei se o senhor está sabendo, convocação parou na educação especial. Não está acontecendo. Eu posso apontar à escola números que não está acontecendo. Eu estou para ir para Governador Valadares agora na sexta-feira, e a primeira reclamação dos professores lá, Hilton, não está tendo professor aqui e juntando alunos, fazendo junção de alunos, né? E tudo isso escondido. Então, isso não é educação. Aonde está o direito? Onde está a inclusão nisso aí? Porque nós precisamos de inclusão. O que é incluir? O aluno da educação especial ter os mesmos direitos do aluno do ensino regular. Isso não acontece. Para cada 3 alunos, dependendo do CID, um professor de apoio, né? Nós sabemos aí que tem alunos com deficiência que ele precisa de um professor de apoio individual. Caso o cadeirante, né? Esses alunos que precisam do ATB ou ASB para ajudar ali o professor de apoio, esse aluno já deveria ter um professor de apoio para cada aluno, e não está acontecendo isso. Nós temos professor de apoio que tem 3 cadeirantes numa mesma sala. Aí a gente está falando de infraestrutura e estrutura também. Até o próximo programa. Atenção, categoria. Alerta de golpe. Golpistas se multiplicam no WhatsApp e tentam roubar o dinheiro da categoria. As tentativas de golpe por WhatsApp e outras plataformas contra a categoria estão cada vez mais comuns e elaboradas. Na maior parte dos casos, o golpista afirma que a vítima tem valores a receber e, para tanto, deve efetuar uma transferência de valores ou entrar em contato com outro número telefônico que não pertence ao Sindiúte MG. Nos últimos dias, foram várias mensagens circuladas. O Sindiúte reitera que só contata sindicalizados e sindicalizadas pelos canais oficiais e jamais exigirá transferências bancárias para liberar ganhos em ações judiciais. Desconfie sempre. Toda comunicação do Sindiúte MG é realizada
através de telegrama e, na dúvida, os servidores devem certificar as informações por meio do número fixo 31 3481 2020. Estamos tomando as medidas judiciais cabíveis contra os estelionatários, mas o cuidado individual é a única forma de garantir segurança e preservar seus recursos financeiros.